Oi, pessoal! Estou aqui para conversar com vocês sobre o chat da nossa primeira aula, isso mesmo. Bom, primeiramente eu quero parabenizá-los pela dedicação, pelas perguntas, de forma muito objetiva e direta, vocês foram complementando e me ajudaram a fazer a nossa aula, porque a aula é feita por mim, por vocês, pelas professoras Débora e Daniela, enfim, todos nós estamos ali para fazer uma boa aula e compreenderam bem a dinâmica, né, da aula ao vivo, conseguiram compreender a importância da aula ao vivo e principalmente qual é o principal objetivo, que é a participação de vocês. Bom, e é claro que a professora não conseguiu ali dar conta de todas as perguntas e a professora Dani e Débora passaram aqui para mim, então, quais foram as perguntas que a professora não comentou na aula. E eu quero mais uma vez aqui parabenizá-los, porque são perguntas que já relacionam, pessoal, o conteúdo com a prática da administração pública. Então, parabéns por isso, né? É muito importante, o aprendizado ele é mais efetivo quando nós vamos por esse caminho, relacionando a teoria com a prática. Vamos conversar, então, sobre essas questões de maneira breve aqui com vocês, para que vocês possam dar continuidade aí nos estudos. Pessoal, um dos pontos foram, professora, comenta sobre as privatizações. Pessoal, é claro que dentro do Estado existem as privatizações, né, de empresas, instituições. Essa privatização acontece, então, quando o Estado, ele vai, vou falar de maneira popular, vender uma empresa, né, uma empresa pública, que era totalmente pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma fundação, que ele tinha uma parte ali de ações, era majoritário, e o Estado, então, ele deixa de participar, ok? E aí, então, ocorre o que nós chamamos de privatização. Hoje, por exemplo, na mídia, está havendo um comentário a respeito da privatização dos Correios, da Eletrosul. Então, ou seja, são aí empresas que podem vir aí acontecer uma negociação de privatização. E aí o Estado deixa, então, de participar das atividades, ok? É diferente, aí aproveitando essa dúvida, para dizer que é diferente de uma concessão. Tá? Então, a privatização, o Estado realmente não vai mais participar na atuação daquela empresa, que antes ele tinha uma atuação majoritária ou 100%, né, atuava dentro daquela empresa. Mas aí, pessoal, a concessão é quando por um período, né, por meio de um contrato, uma empresa do setor privado atua, que é a famosa, então, administração pública indireta, atua desenvolvendo um serviço que era para ser prestado pelo Estado, tá? O Estado ainda vai estar acompanhando, monitorando, mas ele concedeu aquele serviço para uma outra empresa. É muito comum as concessionárias de rodovias públicas, né? Elas fazem, é feito então a concessão do serviço para essas concessionárias cuidarem então das rodovias por um determinado período. Aqui no Paraná, por exemplo, nós estamos sem agora nenhuma concessão, não houve renovação com a empresa que estava em vigência, então o Estado agora assumiu o serviço, mas já está em processo então para contratação, né, fazer uma nova concessão. Tá? Uma informação importante, como é feita a venda dessas empresas? Por meio de leilões públicos, né? Ocorre, então, a venda, é feita, então, a privatização dessas empresas. Espero aí ter tornado mais claro esse processo, nós podemos estar conversando posteriormente mais sobre isso. Aproveitando essa dúvida, houve uma outra pergunta em relação à Petrobras. Professora, a Petrobras é de economia mista? Sim, é de economia mista, onde o Estado, tá? O Estado Federal é majoritário nas ações da Petrobras, ok? Mas ela é, sim, de economia mista. E aí isso significa que também tem acionistas ali do setor, de outros setores, no caso, setor privado, tá bom? Outra questão, assim, que fica muito em evidência no chat com vocês, como a professora no ciclo de aprendizagem motivou um pouco a pensar sobre as diferentes funções, né, das pessoas que desenvolvem os serviços públicos, vocês questionaram também em relação aos concursos públicos. E aí veio aquela dúvida, professora, uma empresa de sociedade de economia mista é feito concurso público? Pessoal, o que acontece? Quando você faz um concurso público para um órgão que ele é
100% desenvolvido pelo Estado, né, uma função 100% desenvolvida pelo Estado, ele é majoritário, ele é, assim, totalmente majoritário no desenvolvimento das atividades, você vai ser, então, estatutário, né? Você faz o concurso público e você vai realizar as atividades de acordo com o estatuto ali, né, do Estado, do órgão público que você prestou o concurso. No caso de empresas de economia mista, empresas públicas, você normalmente, provavelmente, talvez não é de exclusividade ser estatutário, mas você faz o concurso, mas você vai corresponder à CLT, tá? Que são as leis trabalhistas, assim como na área privada. Ok? Então, há algumas diferenças nesse sentido, mas as economias mistas, empresas públicas também abrem os concursos, até porque o Estado é majoritário e é a forma legal de contratação por meio de concursos. É claro, pessoal, que a gente abre um parênteses aqui para os casos de prestação de serviços, e aí já vem uma outra questão que vocês colocaram ali, professora, uma MEI, uma pessoa jurídica, ela vem como um prestador de serviços, é feito um contrato, tá? É feito um termo ali de parceria com essas pessoas, aí no caso não há um concurso público, mas pode haver uma licitação para aquisição desse serviço, e aí então é feito então um termo de parceria, porque por um período essas pessoas vão, né, de MEI, de pessoa jurídica, vão realizar o serviço para o Estado, tá bom? Então é feito também essa forma de contratação de serviços para além então de concursos públicos, né? Não é apenas por meio de concursos públicos, mas também há essa outra maneira. Aproveitando, falando ali de MEI, de pessoa jurídica, né? Teve essa dúvida, professora, o que seria quando é pessoa jurídica de direito privado, de direito público, né? Então, a pessoa jurídica, quando a gente trata, né, esse termo pessoa jurídica, é que corresponde ao quê, pessoal? Ao direito brasileiro, né? Ela tá ali, ela deve corresponder ao que está previsto dentro do direito brasileiro. Agora, o que difere quando é de direito público, né? Então, quem ali é considerado direito público? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas, né? São consideradas de direito público. Direito privado, associações, empresas privadas, né? Então, são pessoas jurídicas de direito privado. Tá bom? Esse foi um outro ponto de dúvida aí que vocês também colocaram. Deixa a professora olhar aqui os consórcios públicos, né, professora? Qual seria o termo legal aí no momento que um número X de municípios, então, estão ali pleiteando um consórcio público, como a federação, né, como o Distrito Federal, no caso, ou o Estado, né, vai formalizar o repasse do recurso? Sim, são por meio de convênios, né? Então, esses convênios formalizam o repasse público, o valor, o período de duração que deve ser desenvolvido, é uma obra, então em quanto tempo essa obra deve acontecer, tá? Então quem vai formalizar, o documento que formaliza isso são os convênios, tá? Então é isso mesmo, pessoal. Então, basicamente, foram esses os pontos que vocês colocaram nessa primeira aula, tá? Então, assim, espero ter correspondido aqui, mas ficou mais dúvidas, ficou mais inquietações, e lembrem-se, as dúvidas, as inquietações são positivas, é porque o conteúdo tá mexendo aí com você, colocando você em movimento, tá? Então, não sinta assim, eu estou com muita dúvida e isso me preocupa, mas veja como algo positivo, é para você estar em movimento e buscar conversar aqui conosco. Pessoal, bons estudos, aguardo vocês para a nossa segunda aula, muito bom estar com vocês aqui. Até mais e ótimo estudo por aí!